Olá pessoal, vamos conversar sobre uma teoria, mas que na prática já é feito, tá? Mas que hoje é muito estudado e praticamente tem comprovação científica, né? Não tem tanto assim porque o pessoal não pesquisa muito essa área. É o papel dos metais na neurodegeneração. Quando o pessoal fala metais, eles envolvem tudo, né? Então você fala, metal, alumínio é metal, ferro é metal, cobre é metal também, né? Aí você fala assim, pô, então o que pode acontecer? Tem metais que tem a face boa, por exemplo, o cobre. O cobre faz parte da suprassubutase, né? É citoplasmática celular, tem efeito antioxidante. O ferro, na cadeia de transporte de elétrons, na produção de monaminas, né? Então eles têm o seu papel fisiológico, mas também tem o papel patológico. E vamos colocar aqui também, além de metais, que já foge um pouco desse conceito, minerais, por exemplo, o cálcio. O cálcio é um mensageiro intracelular muito importante. Até eu digo que o cálcio no osso, né, ele serve só como um depósito, tudo bem que tem a relação com a estrutura, né, mas o papel dele é tão importante como um depósito que quando você tem falta de cálcio no seu corpo, você tem osteoporose porque você tira cálcio do osso para funcionar como mensageiro intracelular, né? Só que esse cálcio, ele estimula a função mitocondrial, tá? Ele tem um papel importante na contração muscular, na coagulação. Só quando ele está em excesso, ele gera neurodegeneração, né? E o caminho metabólico da neurodegeneração é igual aquela história, né? Todos os caminhos levam a Roma. Bom, se fala muito dessa forma, apesar que dizem que esse ditado está errado, não é esse? Mas pensa assim, o cálcio faz parte da neurodegeneração. Tudo que aciona o caminho que a gente chama de quinurenina, que gera o ácido quinurênico, que gera o ácido quinolínico, que aumenta a neurotransmissão glutamatérgica, vai fazer com que você tenha neurodegeneração. Mas a própria neurotransmissão glutamatérgica é boa, né? Ela é associada à neuroplasticidade. Só que em excesso é neurodegeneração, é como se fosse um reostato do seu corpo. Então vamos supor, você tem o estresse oxidativo e inflamação. Aí você vai induzir a neurotransmissão glutamatérgica. Para quê? Para reação. Para correção. Só que se essa inflamação é muito elevada e esse estresse oxidativo é muito elevado, o que vai acontecer? Essa neurotransmissão glutamatérgica vai fazer o quê? Vai gerar morte do tecido, o que acaba sendo uma resolução também, né? O fato é que as patologias neurodegenerativas, eu vou colocar aqui também as psiquiátricas, porque depressão, esquizofrenia, autismo, todos têm um componente neurodegenerativo. Então, os metais, né, eles em quantidade alterada ou presença de metais tóxicos são associados a excitotoxicidade, que tem relação com a neurotransmissão glutamatérgica, neuroinflamação, estresse oxidativo e morte neuronal, né? Isso em patologias como Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral-amiotrófica, esclerose múltipla, vai gerar o quê? Uma espécie de avanço mais rápido da doença, ou seja, desordem agravada. E como é que você pode tratar isso aí, né? Então eles sugerem fazer o quê? Suplementar de forma apropriada o metal. Vamos supor, eu tenho Alzheimer, não posso ter ferro sobrando e nem posso ficar usando ferro à torta e à direita, né? E se você tiver metal em excesso, metal, por exemplo, tóxico, vamos supor, alumínio, que é muito associado ao Alzheimer, é melhor que lá, né? Mas se for cálcio, você vai ter que lá também, né? Ou eu posso usar um antagonista do canal do metal, ou seja, inibir a entrada do metal dentro da célula, por exemplo, o cálcio. Como o receptor de glutamato do tipo N-etildeaspartato, né, aciona um canal de cálcio tipo L, se eu bloquear esse canal de cálcio, eu vou ter menos cálcio dentro do neurônio. Automaticamente eu terei menos desordem neurodegenerativa ou menos morte celular, né? Mas olha só que interessante, a neurodegeneração é uma patologia complexa. É uma patologia complexa que envolve vários caminhos metabólicos. Agora você pensa assim, ó, você trabalha com medicina integrativa, né? Ou, não vou dizer medicina integrativa, vou dizer saúde integrativa. Quando você trabalha com isso, você não tem que ver, por exemplo, o Alzheimer com deposição de proteína beta-amiloide, proteína tal hiperfosforilada. Você tem que ver o todo, né? Tem estresse oxidativo? Tem. A minha mitocôndria está disfuncional? Precisa de ferro, cobre? Precisa. Mas não pode estar em excesso. Precisa de zinco? Precisa, mas não pode estar em excesso. Não pode ter cálcio em excesso. Tem que consumir glicose para fazer energia, né?
Não pode ter muito óxido nítrico e indutível, né, que gera neurodegeneração, mas tem que ter óxido nítrico para gerar a perfusão sanguínea, ou seja, dilatar essas arterias que levam o sangue até o sistema nervoso central. Tem que ter uma capacidade de antioxidante boa, tem que ter uma função mitocondrial excelente, mas não pode ter um estresse oxidativo. E aqui que entra o que a gente chama de metal, né? Olha só que o papel importante do cobre e do ferro na reação de Fenton e na reação de Haber-Weiss, gerando radical livre hidroxila. Mas tanto o ferro quanto o cobre tem um papel antioxidante. O ferro ele é componente da catalase e o cobre é componente da superoxismutase, ou seja, eles são antioxidantes, mas são pró-oxidantes. O que faz a diferença? A quantidade, né? E aí que fica a questão daquela pergunta velha. A ortomolecular sempre defendeu aquela ação. Aquela ação que é o quê? Que é a eliminação desses metais. Não só os tóxicos, mas os essenciais em excesso, né? E quando você gera esse estresse oxidativo, você oxidará seu ômega 3, né? Você fará peróxidos lipídicos, você vai danificar seu DNA, vai danificar sua mitocôndria, gerando disfunção mitocondrial. A disfunção mitocondrial gerará estresse oxidativo, né? Inflamação. E aí você tem que ver o todo. E aqui estão falando o quê? Estão listando Alzheimer, Parkinson e esclerose lateral amiotrófica, né? O caminho é geralmente assim. Você tem uma inflamação, uma neuroinflamação ou um estresse oxidativo, você vai acionar uma enzima chamada indoleamina deoxigenase, que vai gerar o ácido quindolínico. O neurotransmissor glutamato já está sendo liberado. O quindolínico ele vai ligar nesse receptor, mantendo esse canal aqui aberto mais tempo, né? Aí quem que vai entrar? O cálcio. Entra cálcio e sódio, tá? Mas entra o cálcio. E o cálcio em excesso, a sobrecarga de ferro, gera neurotoxicidade. Mas também vai gerar apoptose via caspase 9, né? Vai gerar ativação de fosfolipase A2, que vai aumentar seu ácido araquidônico livre, gerando prostaglandinas pró-inflamatórias. Além desse cálcio ser um estimulante da NNOS, a óxido nítrico sintetase neuronal, que vai fazer o óxido nítrico gerando estresse nitrosativo. Mas também você terá o quê? Uma sobrecarga de ferro, gerando disfunção mitocondrial e disfunção do retículo endoplasmático, né? E aí você compromete não só o seu neurônio, mas também o seu astrócito, né? E aí, dentro desse processo todo de neurodegeneração e neuroinflamação, você ativará a sua micróglia, sim, a micróglia que é o macrófilo nervoso central, gerando a neuroinflamação. E aí você aciona o mecanismo onde você terá disfunção mitocondrial, você terá diminuição de produção de ATP, aumento do estresse oxidativo, né? E aí você terá o que? Um defeito metabólico do neurônio, podendo culminar numa neurodegeneração. Aqui provavelmente isso aqui são depósitos de hemarados de neurofibrina de proteína tal hiperfosforilada, né? E é lógico que nós temos que fazer o que? Tentar fazer a compensação do todo. Diminuir a toxicidade dos metais é só parte da abordagem. Você não acha que você vai resolver o problema do seu paciente? Fala, eu vou quelar o metal dele, por exemplo. Vai ajudar? Vai. Porque o tratamento às vezes é assim. Nós fazemos o tratamento tradicional, né? E falta aquela cereja do bolo. Aquela ação pode ser a cereja do bolo, né? Por quê? Porque se você deixa livre os metais funcionando, e aí até o cálcio acaba sendo um mineral tóxico, né, em excesso, causando neurodegeneração, gerando uma despolarização, que pode gerar o quê? Uma excitação neuronal em excesso. E aí você terá a neurodegeneração. Mas, por exemplo, o ferro e o cobre também são importantes para você refazer seu ATP, o trifosfato de adenosina, ou a sua energia, né? Então a vida nossa é um equilíbrio. Então se você tem uma disfunção, né, ou você tem uma disfunção desses metais, que são essenciais, aqui no caso cobre, zinco, ferro, manganês e magnésio, são fundamentais. O magnésio, por exemplo, você precisa para a mitocôndria fazer e utilizar o ATP na forma de creatina fosfato. O zinco é importante para você produzir neurotransmissores, fala cis-DNA, RNA, né? O cobre é antioxidante, participa da cadeia de transporte de elétrons, é importante para você fazer neurotransmissores. O ferro é fundamental para chegar oxigênio no seu cérebro, para a mitocôndria sua funcionar, assim como o manganês é importante no controle do estresse oxidativo lá na tua mitocôndria, né? São essenciais. Mas qualquer desses que tiver excesso, menos o magnésio, né? Que o magnésio é o único que eu não vi uma toxicidade assim grande,
ou significativa quando você tem excesso, você vai ter problemas, né? E esse problema vai ser o que, né? O estresse oxidativo. O ferro, por exemplo, aqui falando ferro, né? Vai chegar até o seu sistema nervoso central, mas o cromo chega por esse mesmo caminho, cromo em excesso também é tóxico, né? E aí o seu cérebro vai tender a acumular esses produtos, gerando inflamação. E a inflamação vai fazer o quê? Você vai pegar a sua micróglia, alterar o comportamento dela, o seu astrócito, você vai alterar o comportamento do seu astrócito, gerando estresse metabólico. Os xenobióticos também serão importantes, por exemplo, alumínio, mercúrio, arsênio, chumbo, né? E eles podem somar toxicidade com os essenciais. Então, se você tiver alteração ou excesso de ferro, se você tiver alumínio, vai piorar. É como se você tivesse, por exemplo, como diz, né? Você tem lá uma fogueira, você joga gasolina em cima, né? Vai piorar. Então, por exemplo, se você tem falta de magnésio e excesso de cálcio, aí que a coisa fica feia mesmo, né? E aí tudo isso vai gerar estresse oxidativo, vai diminuir sua capacidade de antioxidante, gerar disfunção mitocondrial, oxidar suas biomoléculas, inflamar o seu cérebro, gerando neurodegeneração, destruir a sua baía de mielina, causando morte e perda de neurônio. Então esses metais eles têm que ser controlados. Aqui, por exemplo, aqui um exemplo interessante do cálcio, né? O cálcio entrando aqui, porque aí você tem o glutamato ligando o receptor, abre esse canal de cálcio, o cálcio entra em excesso, né? Você viu lá atrás que eu mostrei para vocês o excesso de cálcio, causando uma sobrecarga mitocondrial, gerando sinal de morte do seu neurônio. Então cálcio, você não brinca, cálcio não. Muita gente dá vitamina D a rodo para todo mundo e às vezes não pensa no cálcio, no magnésio. O magnésio, às vezes, a gente não administra o paciente com a vitamina D. É outro erro. Mas se você dá muito cálcio, dá muito vitamina D, não limita o cálcio, você pode dar uma sobrecarga de cálcio, e a sobrecarga de cálcio vai cobrar imposto no futuro, neurodegeneração. Aqui você tem alguns metais, né, íons metálicos, não só metais como minerais e tudo mais, apesar de que são metais, alcalinos terrosos, né? O sódio associado à neurodegeneração, o potássio induzindo distúrbios de despolarização, hiperpolarização na verdade, cálcio induzindo a disfunção mitocondrial, o ferro gerando estresse oxidativo, aumentando a atividade de beta-secretase e gama-secretase, ou seja, associado ao Alzheimer. No caso do Parkinson, aumentando a alfa-sinucleína, né? Esclerose amiotrófica aumentando o estresse oxidativo, induzindo ferroptose, que é a morte do neurônio via estresse oxidativo, lesando a membrana celular via excesso de radicais livres, né? O zinco aumentando a agregação de proteína beta-amiloide no Alzheimer, no Parkinson, causando alteração dos neurônios dopaminérgicos, e no cobre induzindo estresse oxidativo, acumulando alfa-sinucleína. E o magnésio, geralmente, o magnésio diminuído é que é o problema, né? O magnésio, então, a gente sempre fala, o magnésio em excesso causa o quê? O que eu tenho visto aí muito mais é diarreia. Quando é injetável, o que acontece? Quando você injeta muito magnésio no seu paciente, fica lá meio tontinho, meio sedadinho e tudo mais, mas depois passa rápido. Mas o magnésio não pode ter falta. Então, é interessante porque o que a gente pode fazer aqui, né? Quelar isso tudo usando o acetileno de aminotetracético. Aqui eles esqueceram aqui são os essenciais, tá? Mas aqui se você põe um alumínio aqui, piora tudo, um mercúrio, um arsênio, né? Então esses metais são associados à neurodegeneração, desequilíbrio. Você tem que procurar o equilíbrio metabólico, né? Tem um livro, Em Busca do Equilíbrio Bioquímico, não é à toa por isso, porque sempre nós temos que procurar o equilíbrio. Controlar a ingestão, controlar a toxicidade, controlar o contato é muito difícil, né? Fazer aquela ação é mais fácil? É mais fácil, mas acaba sendo mais custoso para o paciente, né? E você pode compensar a toxicidade, diminuindo, inibindo a entrada dos íons nos canais, fazendo um efeito antioxidante para fazer a compensação metabólica, ou seja, fazer um monte de tentativas para tentar ajudar seu paciente. Vai ser o tratamento final e único? Não, claro que não. Vai ser só um adicional, uma associação ou um adjunto no tratamento que pode, muitas vezes, ser a cereja do bolo e fazer diferença no resultado para o seu paciente ficar bem melhor e todo mundo ficar feliz da vida. Legal, meninas e meninos? Muito obrigado pela atenção. Um beijão para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.